Boa tarde, pessoal. Vamos ler hoje em Lucas 21, capítulo 21, versículo 34, que nos diz assim: exortação à vigilância. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Muito bem, amados irmãos. Aqui está falando que é para nós vigiar, porque o Pai das luzes, ele vai voltar, o Criador. E aqui está falando para nós vigiar, né? Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Criador vai voltar. Quem dera se a pessoa soubesse que horas o Criador ia voltar. Aí a pessoa parava ali de praticar as coisas erradas e consertava a vida ali com o Criador, né? Vocês estão me entendendo? Mas ninguém sabe a hora que o Criador vai voltar. Vocês estão me entendendo, amados irmãos? Por isso que está dizendo aqui: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que viver uma vida em comunhão com o Pai das luzes, com o Criador. Nós temos que viver uma vida de obediência ao Pai das luzes, ao Salvador. Uma vida de obediência a Ele. Porque Ele que nos fez, foi o Criador que fez os céus e a terra. Então nós temos de ter obediência a Ele. Em casa, no trabalho, aonde nós estiver. Vocês estão me entendendo? Porque nós temos que, quando Ele voltar, nós temos que estar em obediência ao Criador. Porque se o Criador voltar e o ser humano estiver aí praticando atos errados, fazendo coisas erradas, e o Criador voltar, eu vou dizer assim que vai ser muito ruim para essa pessoa. Porque a palavra de Deus, a palavra do Criador, ela nos diz, nos fala, que nós temos de andar em obediência ao Criador. Vocês estão entendendo? Para que nós tenhamos direito à vida eterna.
Vamos continuar lendo aqui. Como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Continuar lendo aqui. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer. Vocês viram? Viram, amados irmãos? Vocês viram como é sério? Pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Porque todo ser humano um dia vai morrer. E vai prestar conta ao Criador. E aqui diz assim: portanto, vigiem o tempo todo. Vocês viram, amados irmãos? Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer. Orando e vivendo fora do pecado. Foi para isso que o Pai das Luzes fez o homem, para viver fora do pecado. Mas infelizmente, o homem está aí vivendo dentro do pecado, praticando coisas erradas. E a gente vê que o homem não quer sair. Que ele acha que tá legal ele seguir praticando coisas erradas. Quando o Criador fala para nós que nós temos de arrepender e ser um novo homem. Aquele homem que, quando se arrepende, ele para de fazer as coisas erradas e ele, dali para frente, ele vai ser um novo homem. Ele vai andar um homem em retidão com o Criador. Um homem servindo ao Criador. Aquilo de errado que ele fazia, ele não vai fazer mais. Ele é um novo homem. Então o Criador quer que nós aceitamos ele e largamos as coisas erradas. O Pai das Luzes, o Criador. Porque Deus, o Criador ama o pecador. Mas ele odeia o pecado. O Criador odeia o pecado. Mas nós, o ser humano, que somos pecador, vou dizer assim para vocês. O Criador, ele ama o pecador que somos nós. Mas ele odeia o pecado. Vocês estão me entendendo? Nós temos que procurar viver uma vida fora do pecado. Para ganhar a vida eterna. Porque o pecador, o ser humano que é pecador, ele é pecador, então ele pratica o pecado. E o Criador não quer que nós vivemos praticando o pecado. É aí que eu quero chegar. Mas ele ama nós. Embora que nós somos propícios ao pecado, mas ele ama nós. Mas tem diferença entre um ser humano e outro.
existe aquele ser humano que ele quer largar as coisas erradas, que ele quer largar o pecado. E existe aquelas pessoas que ele não quer largar o pecado. Ele está gostando daquela vidinha de pecado. Vocês estão me entendendo? Então o Criador quer que nós largamos o pecado. Porque o Criador é santo. Então nós temos que viver uma vida semelhante à dele, fora do pecado. Porque nós vivendo fora do pecado, nós estamos santificando a nossa vida. Vocês estão me entendendo? Vamos continuar lendo aqui. E para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Vocês viram? Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Vocês estão me entendendo como que é? Então nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos em vida aqui nessa terra. Vamos dar conta ao Pai das Luzes. Porque no dia que nós morrer, porque todos nós um dia vamos morrer. No dia que nós morrer, nós vamos chegar lá na presença do Pai das Luzes, na presença do Criador. E nós vamos dar conta a Ele de tudo que nós fizemos em vida aqui na terra. Então aqui nessa terra em vida é o lugar de se preparar para encontrar com o Criador. Se preparar. Procurar largar o pecado, viver uma vida em santidade com o Criador. Então nós temos que entrar no nosso quarto, joelhar, orar diretamente ao Pai das Luzes, de joelhos, buscar Ele, porque Ele é o nosso refúgio, o Criador é o nosso pastor, aquele que fez os céus e a terra, o Pai das Luzes. Podem caçar na palavra de Deus, e vocês vão achar Pai das Luzes, que é o Criador. Vocês estão me entendendo? Então é muito importante, amados irmãos, que nós vivemos uma vida de obediência. Porque se a pessoa viver uma vida de desobediência ao Criador, isso não agrada ao Criador. Ele viveu uma vida de desobediência. Então nós temos que viver uma vida de obediência ao Criador. Porque dessa maneira nós temos vida e com certeza o Criador vai abençoar a nossa vida, abençoar a nossa família. Mas é muito importante que nós somos fiel ao Criador. Fiel. Isso é muito importante, a fidelidade ao Criador para Ele nos abençoar, na saúde, no trabalho, em tudo. Certo, amados irmãos? Vocês estão me entendendo, né? Então é dessa forma. Dessa forma, amados irmãos, o Criador tem um grande amor pela nossa vida. Nós temos que amar ao Criador, orar, jejuar, ter uma ligação com o Criador, porque o nosso tempo é agora. O Criador está nos dando tempo agora. Então vamos orar, buscar o Criador agora.
Vocês estão me entendendo, amados irmãos? Porque é isso que Ele quer. Que nós tenhamos comunhão com o Criador, com o Pai das luzes. Nós temos que estar ligados ao Criador. Porque o nosso corpo carnal, é o templo. Nós somos a igreja. Nós temos que viver fora do pecado, ou seja, fora das coisas erradas. Porque quando a pessoa pratica as coisas erradas, ele entristece o espírito do Criador quando ele pratica coisas erradas. Vocês sabiam disso? Quando a pessoa pratica coisas erradas, ele entristece o espírito do Criador. E quando ele faz coisas erradas, o ser humano faz coisas erradas, ele alegra a Satanás. Vocês estão me entendendo? Quando a pessoa pratica atos errados, Satanás se alegra. Então, quando a pessoa segue praticando coisas erradas, ele permanece praticando coisas erradas dentro do pecado, ele está agradando a Satanás. Satanás é um deus da mentira. E o Pai das luzes, o Criador dos céus e da terra, é aquele que nós temos de seguir. Vocês estão me entendendo? Então, nós temos que ter obediência para nós sermos abençoados. Vocês estão me compreendendo? Para a nossa família ser abençoada, nós temos de ter obediência ao Criador. É isso que o ser humano tem que colocar dentro dele. Que ele tem de ser fiel ao Criador. Em casa, no trabalho, aonde tiver. Mas ele tem que ter dentro dele que ele tem que ser obediente. Andar sendo fiel ao Criador. Andar na verdade. Porque que neste mundo existe a verdade e a mentira. A verdade é do Criador. A mentira é de Satanás. Então, o Criador nos fez. O Criador nos fez para servir a Ele. Vocês estão me entendendo? Porque quando o homem vai servir a Satanás, a vida dele acaba na derrota. Porque eu nunca vi ninguém que serve a Satanás ir para frente. Aparentemente parece que ele está indo para frente, quem serve a Satanás. Mas daí você vai ver, daqui a pouco ele está, vamos dizer assim, ele está na pior. Porque, tipo assim, Satanás dá com a mão e tira com a outra. Quando a pessoa que serve a Satanás, ele pensa que ele está bem, dá com a mão, igual eu falei, dá com a mão e tira com a outra. Ele pensa que ele está indo bem, ele está caindo na derrota. Então Satanás é só mentira. Agora quem serve ao Criador, não. Quem serve ao Criador, ele vai em frente. O Criador está sempre livrando ele de tudo que for mal. Se ele faz uma viagem, ele é protegido. Ele faz uma oração, o Criador livra ele de tudo que for mal. Então, amados irmãos, nessa vida nós temos escolha. O caminho do bem e o caminho do mal. O Criador, servir ao Criador é o caminho do bem. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, nesse vídeo. Vou terminar por aqui, não quero me estender para não ficar muito longo. Porque ficar um vídeo muito longo, eu acho que não convém, né? Eu vou terminar por aqui e até o próximo vídeo vou fazer uma oração
para finalizar, o Pai das Luzes abençoar a nossa vida. Fazer uma oração agora. Senhor, 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 o Criador dos céus e da terra, venha nos abençoar, dando saúde, abençoando todas as famílias, dando vitória a todos que estão no meu canal e aqueles que não estão. Venha abençoar a todos, em todas as suas necessidades, que o Pai das Luzes possa abençoar. O Criador, o que fez os céus e a terra, vem nos abençoar. Que nós possamos confiar no Criador todos os dias, pegar nossa cruz e seguir. Olhar para o Criador. Abençoa as nossas vidas. Aquele que é viciado em vício, dai força para largar vício, seja lá qual for o vício. Entrego todos nas tuas mãos. Possa abençoar todos, para que todos venham entender essa mensagem, no nome do Criador. Amém. Bem, amados irmãos, termino por aqui esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.